A história de Davi e Golias é narrada no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 17. Esta história pertence às tradições sobre as guerras dos israelitas contra os filisteus. E antes de mais nada, sim, esta história possui um núcleo histórico real. Em outras palavras, esta história aconteceu. Entretanto, é muito comum que as tradições israelitas, no Antigo Testamento, obviamente, preservem um núcleo histórico e enfeitem a narração com alguns detalhes figurados. De forma simples, a história aconteceu, existe um fundo de verdade legítimo, mas os pormenores podem ter sido frutos de um simbolismo típico daquela época. Por isso, há quem afirme que esses detalhes tinham uma finalidade didática dentro do contexto da época. De fato, o autor sagrado dessa história teve em mente um objetivo didático: narrar uma guerra que havia entre os fortes filisteus e o desorganizado e fraco povo israelita. Narrar porque Davi foi recebido e aceito na corte do rei Saul, e finalmente mostrar com essa história como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó sempre protegeu seu povo, libertando-o dos seus opressores. O povo de Deus, fraco e desarmado, é representado por Davi, personagem histórico, e o povo opressor, guerreiro, forte e bem armado, é representado por Golias. Todos esses detalhes aparecem mais claramente na descrição que o autor faz desses dois guerreiros. Golias tem 2,92 metros de altura, é guerreiro fortemente armado, faz desafios e insultos, é prepotente e, atenção, combate em nome de seu povo. Davi é o caçula de uma família de agricultores, desacostumado de lutas, desarmado, insultado, mas, atenção, Davi luta em nome do Deus dos exércitos de Israel, Javé. Ou seja, tais personagens históricos estão dentro deste contexto real, deste núcleo histórico que é preservado pela tradição israelita. O povo israelita é fraco e desorganizado, e os filisteus são fortes e estruturados militarmente. Os detalhes podem ter sido incluídos para ressaltar esta diferença entre os dois povos. A tradição primitiva falava de guerra havida entre os dois povos e de vitória de Davi nessa guerra. A diferença entre Golias e Davi, esses detalhes, como o fato de Golias ter uma altura absurda, podem ter sido inseridos depois na história para valorizar a façanha de Davi e explicar por que ele passou a frequentar a corte de Saul, por que liderou esse povo desorganizado e venceu o poderoso exército filisteu. Esses detalhes inseridos têm como objetivo nos fazer refletir. O autor, partindo de um núcleo histórico consistente, escreve para chamar a atenção dos leitores sobre a providência de Deus na vida de seu povo, destacando esse combate. Deus realiza a salvação sem precisar usar a espada ou equipamentos militares. Bastaria uma simples funda, como nesse episódio. Essa mesma ideia é expressa também pelo livro do Eclesiástico. Levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias, pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder do seu povo. E expressa pelo primeiro livro dos Macabeus. Tendo ante os olhos esse poderoso exército, rezou nestes termos: Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do poderoso pela mão do vosso servo Davi,
e entregastes os exércitos estrangeiros nas mãos de Jonatas e do seu escudeiro. Enfim, esse relato de Davi e Golias é narração épico-histórica com fundo teológico. Parece complicada esta afirmação, mas resume o que explicamos neste vídeo. O relato tem um núcleo histórico com detalhes figurados, exaltando o caráter épico, o caráter grandioso que conta com a intervenção providencial de Deus, também histórica e preservada na tradição, assegurando a vitória a Davi e ao fraco e desorganizado povo israelita, e nos transmitindo uma mensagem teológica. Deus está sempre presente e salva o homem na história. Deus derruba os poderosos e prepotentes e eleva os humildes. Esta mensagem está presente em toda a Escritura Sagrada. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.